Oi, pessoal. Vou encerrar a semana falando então um pouco das conclusões que eu cheguei. A minha maior experiência é na aplicação do processo pedagógico da criação de games, onde nós temos projetos com várias instituições educacionais que usam a ferramenta FazGame. É aqui então que eu posso contribuir mais para vocês. Então, as conclusões que a gente chegou nessa aplicação com alunos é que todo o processo de autoria é um motivador para a aprendizagem e a autoria de games é um grande motivador para a aprendizagem dos alunos. Isso foi visto em pesquisas pós-projetos e oficinas com os alunos. Os games têm componentes de desafio, de diversão, componentes gráficos. Quanto mais componentes de games tiver nesse processo, ou seja, juntar toda essa parte interessante do game com o conteúdo pedagógico, mais o processo fica interessante e rico e motivador para os alunos. Nesse processo de criação de games, onde o game é uma história não linear, com causalidade, com vários caminhos alternativos, a maior complexidade é aprender a criar uma história interessante. Então aí está um grande processo de aprendizagem, um grande ponto onde, no nosso caso, a gente está trabalhando em criar materiais pedagógicos que ajudem que as pessoas, tanto alunos quanto professores, possam passar por esse processo de criar uma história interessante. É muito rico no uso de ferramentas educacionais, sejam games, no nosso caso, ferramenta de autoria de games, ouvir o feedback dos alunos para melhorar tanto os produtos como os processos. Então, a gente faz isso sempre e os alunos provêm a gente de muitas informações ricas. No lado dos professores, a gente vê que a maior dificuldade é, tudo bem, eu tenho uma ferramenta, muitas ferramentas por aí para usar no ambiente educacional, mas qual que eu uso e como eu uso, como eu encaixo no que eu estou fazendo. Então, assim, no caso da criação de game, é isso, assim, pensar o que você tem para ensinar nos seus objetivos pedagógicos e como é que você insere esse processo de criação de game dentro dos seus objetivos pedagógicos. Se o seu objetivo está ligado a que o aluno aprofunde determinado conteúdo, e aí esse vai ser o conteúdo do game. Se o seu objetivo está ligado à escrita criativa, então você vai focar isso na criação da história do game. Se o seu objetivo está ligado ao raciocínio lógico, desenvolvimento desse raciocínio, então você vai focar em avaliar qual a complexidade da história criada pelos alunos. E sempre, claro, adequar os desafios e as medidas de desempenho às faixas etárias. É redundante até citar isso, mas tipo, formar os professores para usar as ferramentas, seja ela um game ou uma ferramenta de autoria, é uma etapa essencial no processo, ou seja, o professor saber fazer aquilo que ele vai pedir para o aluno fazer. É aprender junto com o aluno também, mas saber fazer aquilo. Nós trabalhamos muito com aprendizagem online, vídeos, o EAD no Face é isso, né? Mas no ambiente escolar, para se implantar alguma coisa do início ao fim, ainda é muito pouco usada. Isso significa que a gente tem uma barreira geográfica para escalar tecnologia no Brasil. Isso é um ponto cultural característico nosso, em mudança, mas que nós que lidamos com processos educacionais temos que considerar. E até trabalhar para cada vez mais o online poder fazer parte do processo e poder ajudar a gente a espalhar as melhorias, as transformações que precisam ser feitas na educação. Saindo um pouco do processo pedagógico e indo para os desafios e oportunidades desse nosso ambiente de games e gamificação na educação, o que a gente encontra, então? Uma questão de infraestrutura, ou seja, muitas escolas não têm os equipamentos necessários, desde placas gráficas até toda a parte de acesso à internet, para poderem fazer uso dessas tecnologias. Isso é uma realidade no Brasil em mudança lenta, mas que precisa ser considerada. A cultura e a formação do professor são dois pontos assim, essenciais para que essas novas formas de aprendizagem entrem cada vez mais nas escolas. E aí entram os processos das universidades, os cursos de licenciatura,
a integração das universidades com as escolas públicas, em programas como o PIBID, e todos os interessados em empreender e trabalhar nessa parte do processo de formação do professor, que tem um espaço enorme. O Brasil, a gente ainda não sabe muito fazer aplicação de tecnologias educacionais em escala. A gente não tem um grande caso assim na educação, principalmente na educação pública, tratando isso. Isso é também um desafio, também uma oportunidade, é algo que imagino que nos próximos 5 anos a gente vai ter que resolver, porque isso é um caminho crítico para que a gente consiga melhorar a educação como um todo para a massa de alunos que precisam disso no nosso país. Então, passando para o próximo tópico, a gente implanta tecnologia, mas muitas vezes não sabe por que está implantando. Então, assim, é muito importante definir os objetivos. Dentro desses objetivos, definir indicadores de avaliação, mesmo que eles sejam qualitativos, muitas vezes são, mas eles precisam ser criados e precisam ser medidos. Mesmo que a gente esteja aprendendo a como medir eles, a gente mede para melhorar o processo e também para ir criando o processo de avaliação. Essa é uma parte que tanto quem trabalha com pesquisa, quanto quem está lá na ponta implementando coisas, assim, tem um espaço enorme de trabalho para a gente. Aprender a integrar o presencial e o virtual. Então, o ensino não vai mudar todo para virtual, ele vai se mesclar. A gente está aprendendo a usar a sala de aula de uma forma mais rica com os alunos, na medida em que o virtual provê de um monte de conteúdo que não precisa mais ser dado na sala de aula. É uma transformação lenta, mas que nós estamos puxando essa transformação. Ela é inevitável, porque a gente tem que aproveitar mais um espaço que é muito rico de encontro com os alunos, e todo mundo que trabalhar em processos e ferramentas e apoio nessa parte tem um espaço enorme. A integração, então, a gente se vê assim, com uma enxurrada de opções, tanto de softwares como de hardware, para usar na sala de aula. A gente já discutiu que sem o processo isso não significa nada, então que toda escolha de uma plataforma, de uma ferramenta, um software, um hardware, ele tem que estar ligado ao que eu quero no final ter de resultado com essa aplicação. O que eu quero mexer na educação, o que eu quero mexer no processo, que competências eu quero desenvolver para o aluno, o que eu quero trazer de novo. Hoje essas plataformas elas estão muito desconexas, ou seja, elas oferecem muita coisa, mas em separado. Como o conhecimento, a criação do conhecimento dos objetos educacionais é cada vez mais aberta, a tendência é que tenham algumas plataformas que se estabeleçam, que sejam plataformas que permitam essa navegação entre os conhecimentos e os conteúdos educacionais. E aí também tem um espaço muito aberto para se trabalhar. Então, acredito que 10 anos para frente, a gente não vai estar falando de você escolher uma plataforma e ficar fechado nela, e sim da integração entre as plataformas. Bom, eu queria me despedir de vocês, agradecendo aí pela oportunidade de estar durante a semana falando desse assunto, que é das transformações na educação. Eu sou apaixonada pelas transformações na educação, principalmente no ambiente escolar do ensino básico. A gente vem trabalhando aí ao longo dos últimos 2 anos com o foco no uso de games relacionados a essa transformação. Tem um mundo enorme, então todos nós que pudermos nos unir esforços para essa mudança lenta, gradativa, mas que está acontecendo, todos nós temos muito a contribuir. Eu fico aqui à disposição para a gente trocar. A gente tem uma página do Faz Game no Facebook, tem o meu e-mail que eu vou deixar aqui para vocês, e foi um prazer mesmo muito grande estar com vocês aqui no EAD no Face. Obrigada, um abração para todos, bom dia, tchau, tchau.